Hoje nós estamos no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 13. Capítulo 13, irmãos, ele é praticamente uma continuação do capítulo 12. E um fato interessante do capítulo 13 está no capítulo 14, dos versículos 8 em diante. Então eu preciso me referir a esse fato para a gente poder ter uma compreensão dessa palavra gloriosa da parte de Deus. É interessante, você vai observar, lendo os reis, que os capítulos iniciam, quando os reis estão em evidência, sempre colocando datas dos reis de Judá e dos reis de Israel. Por exemplo, esse capítulo não é diferente dos demais. Abra sua Bíblia aí e você vai acompanhar, para a gente aprender lições preciosas, que no ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá. Então veja bem, o autor aqui ele pega a referência de data relativo ao rei de Judá. Joás, que foi estudado semana passada, né? Que eu aprendi de Joás quando ainda era criança na escola dominical. A revistinha tinha um título assim, Joás, vírgula, o menino rei. E a gente aprendia de Joás. Pequeno na escola dominical já ensinava essas coisas para a gente. Joás, o menino rei. E aí falava para as crianças do cuidado que tiveram com ele, de ensinar a lei, enfim, tudo isso é maravilhoso. E agora esse Joás, já grande, já amadurecido, assume o reinado, e é no ano 23, quando Joás está completando 23 anos de reinado, que começa a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. É interessante que a Bíblia coloca alguns fatos aqui, se você prestar atenção na leitura, eles estão sempre entre vírgulas, é para destacar o tempo, destacar o local, destacar o rei e também da sua genealogia, sua família. Jeoacás é filho de Jeú sobre Israel, isto é, no reino norte, porque no versículo aqui, no início do versículo 1, fala rei de Judá, e aqui fala Israel, para destacar que Joás está reinando em Judá, reino sul, e Jeoacás, filho de Joás, está sobre Israel, reino norte. Essa divisão se deu lá em 1 Reis. Quem tem acompanhado as quartas-feiras aqui, tem aprendido muito. Oxalá o povo de Deus se despertasse na quarta para vir aprender com a palavra de Deus. Porque um dos cultos mais preciosos, irmãos, da igreja é o culto de ensino. É o culto onde a gente aprende com a palavra. Porque aprendendo com a palavra, nós nos libertamos de tantas coisas. Hoje, por exemplo, nós tivemos cooperando ali no debate Melodia, falando sobre o tema pecados ocultos. É preciso o locutor ali, o que comanda aquele debate, ficar procurando esses temas e anotando, e levando pastores para debater esses assuntos, e a gente vê ali a resposta do povo, Quanta gente manda e-mail e com seus problemas, com as suas lutas, e a gente percebe, sabe o quê? É que o povo, como diz Oséia, é destruído pelos pecados, pelas tantas coisas, por lhes faltar o conhecimento. Quando o crente vem à igreja, que ele aprende com a palavra, ele se edifica, ele se fortalece, porque a palavra tem um poder de limpar. Jesus Cristo disse, vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, ela tem um poder muito grande de limpar o nosso interior. Quando Jeremias, ele estava ainda duvidoso de anunciar o que Deus havia lhe dito, a Bíblia diz, ele relata lá no capítulo, acho que é 19, que diz que a palavra do Senhor veio ao seu coração como fogo. E Deus disse para ele, não é minha palavra como um martelo que esmiuça a penha, não é como fogo que queima. Então a palavra de Deus tem um poder muito grande sobre a nossa vida, quando a gente abre o coração para recebê-la. Então esse primeiro versículo aqui, ele vai nos colocar
identificar o capítulo 13. Alguém está reinando em Judá já há 23 anos, quando chega alguém para reinar em Israel e reina 17 anos. E aí, irmãos, logo de cara a gente precisa perguntar. Você que lê a Bíblia deve perguntar, mas por que Joás está há 23 anos em Judá e esse aqui chega em Samaria e reina só 17 anos? E você vai ver pela história que o rei que dividiu o reino, Jeroboão, lá atrás, que levou as 10 tribos para o norte, que fez a capital em Samaria, a primeira coisa que aquele homem fez foi fazer 2 bezerros de ouro, não é? E contaminar aquele povo com a idolatria, o que Deus rejeita tremendamente. Tá? Deus não aceita idolatria de forma alguma, porque a idolatria, ela toma o lugar de Deus. E Deus disse para o seu povo: não terás outros deuses diante de ti. Não se pode colocar nenhum Deus. E quando o povo de Deus se voltou para a idolatria, você vai perceber na história que Judá, menos idólatra, com menos pecado, com menos transgressão, teve mais progressão, avançou mais. Os reis duravam mais tempo, porque Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele repara o templo, ele faz uma série de reformas, não apenas política, mas também espiritual. Ele promove um avivamento em Israel. Então Deus dá prosperidade a esse rei. Mas agora Jeoacás, filho de Jeú, ele está em Samaria e reina só 17 anos. Enquanto um está 23, esse aqui chega agora e sai cedo. Por quê? Olha o verso 2 aí. O que diz a sua Bíblia no verso 2? Logo na primeira linha aí. O que está escrito aí? Vamos ler? Chega, só isso. Por que a pessoa, irmãos, um demora 23 anos no reinado e o outro com 17 já vai saindo, né? Já vai morrendo, já vai perecendo? A resposta está aí. Fez o que era mal, o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, de cara, o que eu aprendo numa quarta-feira dessa? Hein? Tudo aquilo que faz mal aos olhos do Senhor, eu preciso evitar. Uma das grandezas de Jó, que a Bíblia fala no capítulo 1, que Deus dá testemunho dele, que Jó era justo, reto, temente a Deus, crente, não faltava o culto de doutrina, era aluno da escola dominical, e mais o que você quiser falar, mas o final tem um segredo ali, quem lembra? Final. E desviava-se do mal. Enquanto esse rei fazia o que era mal, a Bíblia diz que Jó se desviava do mal. Então a gente percebe logo de cara pela palavra que tudo aquilo que a gente pratica de mal, irmão, só atrasa a nossa vida espiritual. Só atrasa a nossa vida espiritual. E às vezes o mal que está aqui, né, fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. A gente pensa como diz o mundo aí fora, né? As pessoas falam assim: não, eu não tenho problema nenhum, nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz isso, não. Mas deseja mal para o outro, tem inveja do outro e fala mal do outro. São tantas coisas que causam mal à nossa vida, irmão. Sabe? Se a gente for fazer uma relação, você vai perceber que não são coisas grandes, são coisas pequenas. Hoje foi dito pelo pastor Humberto no debate algo interessante, que a nossa derrota não começa nas coisas grandes, começa nas coisas pequenas que estão ocultas no nosso coração. É ali que começa a nossa derrota, não é? Eu aqui, aparentemente, né, não estou fazendo nenhum mal aos olhos do Senhor. Está todo mundo aqui olhando para mim. Ah, o pastor está ali, que bênção, tocou violão. Não é? Mas no meu coração eu posso estar cometendo algum tipo de mal. Que aos olhos de vocês, nem. Mas aos olhos do Senhor, o problema está aqui, ó. Fez o que parecia mal. Não precisa ser aos olhos do povo. O meu pecado não precisa chegar aos olhos do povo. Basta chegar aos olhos do Senhor. E o Senhor que tudo vê, que tudo prescruta, não é?
que sonda rins e coração. Hoje pela manhã eu estava lendo um texto, 2 Reis, capítulo 13. Eu estava lendo um texto hoje de manhã, no devocional, interessante. É que os sacerdotes, quando ofereciam sacrifícios a Deus, que o animal era colocado no altar, aí o autor daquele devocional disse o seguinte, o sacerdote tomava a sua faca e rasgava aquele animal, e tirava as vísceras daquele animal. E aí ele usou isso aí, essa metáfora ali, aquele sino, para dizer o seguinte, é isso que acontece quando a nossa vida está no altar de Deus. Não é? A gente tem que, sabe, rasgar, e aí as vísceras, é tudo que está lá dentro, né? Que ninguém vê, que é colocado para o lado de fora, sabe? Então, diante de Deus, irmão, como a Bíblia diz, não há nada encoberto aos olhos do Senhor. Nada encoberto. Então, esse rei está sendo julgado, não pelo mal que talvez que ele fez, aparente, aquilo que o povo via. Não precisa o povo ver. É só Deus bater o olho que ele vai encontrar algum tipo de mal. Não é? É como disse Davi, fui gerado em pecado, né? Fui concebido em pecado, e essa é a nossa realidade. Só que é interessante uma coisa aqui, eu preciso dizer isso. Nos dias desse rei de Israel, não é? Os olhos do Senhor não tinha, podemos dizer assim, nenhum tipo de filtro. Você vai entender o que eu vou dizer. Presta atenção, não tinha nenhum tipo de filtro. Ele olhava diretamente, não é? Ele aceitava o perdão daquele homem, ele aceitava a justificativa daquele homem através do sacrifício que ele oferecia a Deus através de um animal. Agora hoje, como é que Deus nos vê? Deus, hein? Ele nos vê através de Cristo Jesus. Está entendendo como é que é diferente hoje? É diferente hoje, irmão. Sabe? Como é que Deus nos vê? Ele nos vê através de Cristo Jesus. Então nós estamos em Cristo. Então, ainda que tenha algum mal sobre a nossa vida, sabe? Quando Deus nos vê através de Cristo. É isso que Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 8, não é? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Nós somos justificados não porque mereçamos, mas por sacrifício de Cristo Jesus. Quando você aceitou a Cristo, esse sacrifício, essa sua aceitação a Ele, lhe colocou numa posição agora espiritual, de que diante de Deus, nós agora somos justificados. É o que Paulo diz em Romanos 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, temos pecado? Temos. Temos transgressões? Temos. Os olhos de Deus são mesmos? São. Deus não aceita o pecado, Deus abomina o pecado. Só quando Ele nos olha, Ele olha através de Cristo. Não é? Ele olha através do sacrifício de Cristo. E aí a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 8, versículo 1, ora, a suma das coisas que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado à destra da majestade nas alturas. E quando Deus nos vê, que Ele vê algum pecado, alguma transgressão, algum mal, né, aos seus olhos, quem é que nos justifica diante de Deus? O nosso sumo sacerdote celestial. Não é? É o que João vai dizer na sua epístola, no capítulo 2, é o nosso advogado. Não é? Deus olha para mim, para você, e diz assim, peraí, o que o Roberto está fazendo aí? O que esse Roberto está fazendo aí? Aí o advogado fala, pai, peraí, vou te ajudar aqui. Peraí, vou interceder por ele aqui. Houve um erro aí, houve uma falha, mas o Espírito está nele, o Espírito vai trabalhar, o Espírito vai ajudar, o Espírito vai fortalecer, o Espírito vai renovar. Daqui a pouco, pai, você vai olhar de novo, e aí ele já não está mais naquele lugar, ele já está na minha presença, porque esse é o trabalho do Espírito Santo, nos restaurar e nos trazer a presença de Deus.
Então, irmãos, os olhos de Deus veem todas as coisas. Por que esse homem errou? Versículo 2 diz, porque seguiu os pecados de Jeroboão. É interessante, pastor Eliseu, quando esteve aqui algumas quartas-feiras atrás, se você prestou atenção, ele disse o seguinte, que a partir da divisão, não é, teve dois caminhos, os que seguiram os caminhos de Davi e os que seguiram os caminhos de Jeroboão. Os reis de Judá, na sua maioria, seguiram os caminhos de Davi. Os reis de Israel, na sua maioria, seguiram os caminhos de Jeroboão. Joás, por exemplo, quando você olha aqui no capítulo anterior, capítulo 12, a Bíblia vai dizer que Joás, ele segue o caminho de Davi. Ele segue o caminho de Davi, não é? Ele faz o que é reto aos olhos do Senhor, ele faz o que é reto. E esse aqui não, ele faz o que é mal aos olhos do Senhor. Então, irmãos, aquilo que nós seguimos é que vai nos determinar a nossa vida. Entende? Se você segue o Senhor, se você segue a palavra do Senhor, se você segue o conselho do Senhor, você vai ser bem sucedido. É o que diz a Bíblia no Salmo 1. Salmo 1 diz o quê? Quem lembra? Bem-aventurado o homem que não anda, nem segue o que? O caminho de pecador, não sei o que, na roda do escarnecedor, não é? Mas antes, como é que é? Que não anda, né? Que não anda, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Pois será como árvore frutífera, colocada junto a ribeiro, né? Que frutifica e tal. Não são assim os ímpios. Só no Salmo 1 você vê essa diferença. Quem senta na roda de escarnecedor, quem segue conselho de escarnecedor, de ímpio, não sei o quê, é exatamente o contrário. Em vez de ele ser como árvore frondosa, junto a ribeiro, produzindo alguma coisa, não. Ele é como moinha que o vento espalha. Então vocês vejam a diferença entre o que serve a Deus, não é, o que segue a Deus e quem não segue. Esse homem aqui resolveu seguir o caminho de Jeroboão, coitado dele. Só durou 17 anos. Enquanto Joás já está há 23, seguindo os caminhos de Davi, os caminhos do Senhor. Então isso aqui é um ensino para nós essa noite. Siga o caminho do Senhor. Pague o preço para seguir o caminho do Senhor. Permaneça no caminho do Senhor, irmão. Essa semana alguém perguntou algo, que hoje é quarta, né? Amanhã já é domingo, porque a semana passa rápido. Quando você acordar amanhã, já é domingo. Viu? Porque tão rápido que está o tempo, já é. E aí alguém falou assim, conversando, falou assim, pois é, rapaz, não sei o quê, não me lembro, falando de alguma tribulação aí, de algumas pessoas aí e tal. Eu falei, irmão, eu tenho uma resposta para você na Bíblia. Jesus disse que só tem dois caminhos. Caminho largo que conduz à perdição e o caminho estreito que conduz à salvação. E agora o perigo, o que me preocupa, é que Jesus falou que do caminho estreito são poucos os que acertam esse caminho, são poucos. O caminho largo, Jesus falou que são muitos. Então tem muita gente, né, no caminho largo, entende? Porque não quer pagar o preço do caminho apertado, do caminho estreito. Tá? Fazer o que parece mal aos olhos do Senhor, irmão, não é mais fácil? É mais fácil, né? Que nada, a gente vive dissolutamente, tal, no final Deus dá um jeito, só que não é bem assim. O preço que se paga por seguir os nossos próprios caminhos é muito alto. A Bíblia vai dizer em Provérbios que há caminhos que aos nossos olhos parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então nós temos que prestar atenção. E aí o que acontece? Versículo 3, a ira do Senhor se acende e Deus entrega o seu povo na mão de Azael, rei da Síria, na mão de seu filho, todos aqueles dias, durante todo o seu reinado, ele teve um adversário no pé dele. Durante todo o seu reinado, o adversário estava lá. A Bíblia diz que começou com o pai e terminou com o filho. E aí, por que Deus permite essas coisas? Hein? Não está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor? Então, tem o preço
A Bíblia diz o que em Romanos 6:23? Porque o salário do pecado é a morte. Mas, o versículo não termina aí, mas o dom gratuito é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado está aqui, mas existe uma vida eterna também do outro lado. Então, se eu sigo fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, eu vou ter um tipo de salário. Se eu se eu entro no caminho da vida eterna, da vitória, o caminho de Deus, eu vou ter a bênção de Deus na minha vida. E é interessante, irmãos, que a Síria aqui, não é? Síria, esse reinado aí, ele se levanta com força e domina o povo de Deus enquanto vive no pecado, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. E é interessante que a Bíblia vai dizer que no verso 4, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor. Sabe o que nós aprendemos aqui? Hein? Que nunca é tarde para a gente buscar a misericórdia de Deus. Irmãos, veja isso, aprenda isso nessa noite. Nunca é tarde, não é, miúda? Miúda está ali animada, ó. Nunca é tarde para a gente buscar a misericórdia do Senhor, irmão. Sabe? Aprenda isso, entenda isso. Porque às vezes eu e você, a gente fica numa situação, aí eu erro hoje, aí alguma coisa acontece amanhã, aí mais uma depois da manhã, e aí, poxa, chegou sexta-feira, mais uma queda, aí quando chega domingo eu digo, ai meu Deus, essa semana não foi mole, essa semana foi difícil, puxa, eu fiz um monte de besteira, não devia ter feito, acho que eu não vou nem na igreja, não é assim? Eu não vou nem na igreja, porque eu já tive, segunda-feira não foi bom, quarta-feira não foi bom, sexta-feira não foi bom, e tal, o que eu vou fazer lá domingo? Eu vou chegar lá todo... A gente pensa, irmão, sabe, que deixando mais um domingo, mais um dia, vai melhorar. Não. Não importa se você pecou de segunda a sábado. Se você chegar aqui domingo e pedir misericórdia, o Deus de misericórdia está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Deus vai ter misericórdia de você. Jeoacás está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, seguindo o caminho de Jeroboão. Mas teve um momento da sua vida que ele falou, pera lá, se eu suplicar ao Senhor, se eu clamar a Deus, será que Deus vai me ouvir? E ele suplica. E o que diz aí, ó? Versículo 4. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, vírgula. O que diz aí? Chega. O que diz aí? Presta atenção, irmão. Era para estar escrito o que aqui? Hein, pastor Ricardo? O cara que fez mal aos olhos do Senhor, suplicou. O que era para estar escrito aqui? O Senhor não ouviu. Né? O Senhor não ouviu. Mas veja como é o nosso Deus. O camarada está pecando, está fazendo o que é mal, está seguindo o caminho do ímpio. Mas quando você suplica, quando alguém suplica, a Bíblia diz que o Senhor ouve. Ele te ouve, aleluia. Está me entendendo, irmão? Para a gente aprender lições com o nosso Deus. Porque o nosso Deus, Ele é misericordioso. Sabe, a Bíblia vai dizer no Salmo 103, que Ele não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui segundo as nossas injustiças. Mas como um pai que se compadece de um filho, o Senhor se compadece daqueles que o amam. Esse homem suplica. E a Bíblia diz que Deus ouve. Ai meu Deus, mas não era para ouvir. Como é que a pessoa que faz mal aos olhos do Senhor, ele suplica e Deus ouve? Aí a gente aprende, não é? Que Deus está sempre atento. Sabe uma coisa que a gente tem que entender, irmão? Sabe por que Deus ouve? Sabe por que Deus é misericordioso? Sabe por que Deus faz tudo por nós? Para não nos perder. Porque se o exemplo ruim sou eu, não é vocês não, eu.
eu cometer pecados, transgressões e erros na minha vida, e eu vir a morrer nos meus pecados e nas minhas transgressões, e Deus não puder me resgatar, sabe? Deus manda mensageiro no escuto, Deus manda o Espírito, eu não quero saber, Deus fala, nada, eu vou ver do meu jeito, eu vou fazer o que é mal mesmo, isso aqui, e Deus me perder, Ele me perde para sempre. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Então, antes que se perca, Deus faz tudo para resgatar. Deus ouve, Deus usa de misericórdia, Deus manda profeta, sabe? Porque Ele não quer perder, Deus não quer te perder, Ele vai atrás de você, Ele vai te cercar, Ele vai mandar o teu espírito, Ele vai usar todos os meios para salvar a nossa vida. Deus não quer nos perder, por isso que Ele ouviu esse homem. O propósito, não é, era trazer o quê? Libertação. Deus viu a opressão que oprimia aquele homem ali. E para os irmãos terem ideia da opressão, olha o verso 7 aí, ó. Não deixou o rei da Síria, oprimia tanto o povo ali em Samaria, e Israel, que ele não deixou a Joacás mais povo, senão só 50 cavaleiros, presta atenção, e 10 carros, e 10.000 homens de pé, era o exército dele. Como é que um rei de uma nação tem só 50 cavaleiros? Como é que um rei de uma nação tem só 10 carros e tem só 10.000 homens de pé? Que exército é esse? O rei da Síria o oprimiu de tal jeito, sabe, usurpou de tudo que ele tinha, que deixou ele na miséria. A Bíblia vai dizer que ele não tinha nada. E quando ele se viu nessa miséria, é que ele clama, é que ele suplica, sabe? É que ele vai buscar a misericórdia de Deus. Sabe quando é que a gente vai orar mesmo, irmão? Hein? Sabe quando é que a gente suplica? Quando a gente chega na situação de Joacás. Quantos carros eu tenho? Ah, tem 1.000 carros, tá bom. Quantos cavaleiros? Ah, tem uns 100.000. Quantos homens de pé? Tem 1 milhão. Ih, isso aí tá bom demais. Ó, rei, está diminuindo o exército, hein? Quantos tem agora? Só tem 50 cavaleiros. Opa! Quantos carros? 10. Quantos homens de pé? 10.000. Está na hora de buscar a misericórdia de Deus. Se eu não buscar, eu vou ficar a 0. E não é assim comigo, com você? Hein? Sabe quando é que a gente vai buscar Deus? Quando a gente vai vindo o negócio piorando, aí sexta-feira isso aqui enche de gente, irmã bota a mão na minha cabeça, me ajuda, ora, isso aqui enche de papel, irmã bota meu, ai Jesus, tem até um caderno aqui, é pra cá, bota logo o caderno para Deus dar vitória, entendeu? Quantos cavaleiros tem? Tem 100.000, ei, tá bom. Quanto tá a conta no banco? Quanto o banco tá boa? Cheque, você, como é? Esses clientes especial do banco, né? Entra pela porta lateral assim, né? Aí o gerente senta. Para que orar? Você chega ali, senta ali, o gerente, quer um cafezinho? Quero. Quer uma aguinha? Quer. Né? Como é que tá, irmão? Maravilha. Agora deixa, hein? Só vitória. Aí quando você recebe uma cartinha do gerente, favor comparecer que sua conta está no vermelho, você corre para cá. Irmão, ora por mim que a conta está no vermelho. É assim ou não é? É por aí. Joacás foi buscar o Senhor, quando ele foi contar lá 10 homens de pé, 50 cavaleiros, 10 carros, falou, não, tem que orar que o negócio está feio para o meu lado. São essas as lições que a gente aprende com esses reis de Israel. E quando ele ora, a Bíblia diz que Deus ouve. Isso é maravilhoso. Se nessa noite, irmãos, não importa a sua situação ou condição, se você orar, Deus vai ouvir a tua oração. Deus vai ouvir o teu clamor, aleluia.
porque Ele é maravilhoso, porque Ele é glorioso, aleluia, glória a Deus. E no verso 9, o que a Bíblia diz? E Joacás dormiu com seu pai, 17 anos só, de luta, de batalha, de derrota. Aí Deus tem misericórdia desse homem aí, né? Deus ajuda, enfim. No versículo 9, Joacás dormiu, e o sepultaram em Samaria. Aí entra seu filho, Jeoás, Jeoás, seu filho reinou em seu lugar. E aí, mais uma vez, olha o que a Bíblia vai dizer, presta atenção aí no verso 10. Você lê o capítulo 13, verso 1? Onde estava Joás? Aqui no verso 1. Quantos anos ele já tinha de reinado, Joás? Olha na sua Bíblia e me responda. Quantos anos? 23. No verso 10, está Joás aqui, ó. Quantos anos ele está reinando? 30 e... Ele já está há 37 anos no poder. Joás, o que fez o que era bom aos olhos do Senhor. Ele já está há 37 anos. Joacás chegou nele no ano 23, morreu 17 anos depois, e Joás continua rei de Judá. Olha a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Está entendendo? Está dando para entender? Aí, ó, começou a reinar Joás, isso no ano 37 de Joás. Joás continua em Jerusalém. Deus está prosperando, Deus está abençoando. Enquanto o reino norte, só misericórdia. A Síria no pé do povo, não é? E aí, ó, seu filho chega para reinar nesse tempo aí. Reinou, finalzinho do versículo 10. Reinou 16 anos. O pai 17, o filho 16. Por quê? Verso 11. Irmão, será que a gente não aprende, não? Hein? Será que a gente não aprende? Então, meu pai fez o que era mal. Aí eu tenho que fazer o que é mal, para dar sequência, não. Meu pai fez o que era mal, também eu vou fazer o que é mal. Sabe o que Jesus falou? Jesus disse assim: quem não, de qualquer de vós, que não tiver deixado pai, mãe, irmão, irmã, e mais um monte de coisa, por amor de mim, não é digno de mim. Aí você lê o Jesus falando esse negócio, você fala assim: meu Deus, como é que faz isso? Eu vou ter que deixar meu pai, mas eu amo meu pai. Você não tem que deixar teu pai, você tem que deixar os caminhos de teu pai, os caminhos de tua mãe, os caminhos do teu irmão, os caminhos da tua irmã, e seguir os caminhos de Jesus. Porque Jeoás chega para reinar e ele anda no mesmo caminho de seu pai. Ele não pensa: meu pai reinou 17 anos e Joás está lá em Jerusalém já há 30 e tantos. Gente, o rei de Judá está prosperando. O que está vendo? Está fazendo o que é bom aos olhos do Senhor. Puxa, meu pai só teve 17, né? Pô, meu pai foi tão prematuro, né? Poxa, bem que meu pai podia reinar mais um pouquinho. Poxa, papai morreu tão cedo, e ele vai morrer também tão cedo, só 16. E aí? Por quê? Por que a vida se abrevia para o ímpio? Porque comete impiedade, irmão. Sabe? Tem pessoas que morrem prematuramente, não porque seja vontade de Deus, não. Deus não botou no calendário aí, vai morrer com 20 anos, com 20, não. Vai ver que anda morrendo por aí cedo. Vai. Claro que tem acidentes, tem uma série de situações que, fatalidade, muito obrigado, não é? Que acontece aí. Agora, em linhas gerais, a pessoa está ali de bem, né, orando, sei lá, está vivendo a sua vida direitinho,
Ele tem tudo para viver bem a vida toda. Agora deixa o caminho do bem, vai para o caminho do mal, vai. Vai. Não é? Aí a pessoa já, o caminho do mal, o mundo aí fora oferece uma bebida, a droga, o álcool, essa moçada, tudo no álcool aí, não sei o quê, e tal, daqui a pouco vem, bate com o carro, morre todo mundo, meu Deus, meu filho morreu, tão cedo, de onde ele veio? Veio da balada, como é que ele estava? Cheio de álcool. E aí? Fazendo o que é mal, vai colher o que é mal. Porque a Bíblia diz lá em Gálatas que o homem semear, isso também ceifará. O pai 17 anos, o filho 16. Por quê? Fazendo o que é mal. Fez pecar Israel e andou nos caminhos do outro. Entendeu? Aí veja bem, no versículo 12, a Bíblia diz que o sucesso de Joás e tudo quanto fez, seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá. Porque esse filho de Joacás aí, ele se levanta contra Amazias agora. Porque aí, ó, não é? Joás, que está ali seguindo o seu caminho, ele reina 40 anos. Ele reina 40 anos em Israel, Joás. Não é? E Amazias sucede Joás, ele agora é o novo rei. E esse filho de Joacás, Joás, vai brigar com Amazias, rei de Judá, vai criar guerra. O reino do norte com o reino do sul. Vai arrumar confusão. E essa confusão está aqui no capítulo 14, a partir do versículo 8. Amazias enviou mensageiros a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamos-nos cara a cara. E Joás enviou a Amazias, dizendo: o cardo que está no Líbano enviou ao cedro, enfim. E aí eles foram para lá, brigaram e arrumaram confusão, não é? E a Bíblia diz que Joás tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acazia, veio a Jerusalém, rompeu o muro, foi uma brigaiada medonha. E o versículo 15 de 2 Reis 14 vai dizer assim: ora, o mais dos sucessos de Joás, o que fez seu poder e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Israel, é igual ao versículo 12 do capítulo 13. Olha o capítulo 12 aí, versículo 12 do capítulo 13, e olha o capítulo 14, versículo 15. É o mesmo versículo, é a mesma expressão, contando os mesmos fatos. Entendeu? Para você ter uma ideia. E aí, a Bíblia vai mostrar aqui, irmãos, dois fatos interessantes para a gente terminar. A história desse homem é muito curta. Se um de 17 anos não fez muita coisa, o 16 fez menos ainda. E a Bíblia vai mostrar aqui no versículo 13, e Joás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Joás foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. Bom, a Bíblia é assim. A Bíblia é desse jeito. Não é? Porque Deus não escreveu a sua palavra em ordem cronológica. Parece que a história de Joás terminou aqui, ó. Morreu e foi sepultado com seus pais. Jeroboão se assentou no seu trono, foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. Só que existe dois fatos, um fato interessante aqui, ó. É que nos dias de Joás, é como se fosse um parênteses dentro da vida desse homem. Nos dias de Joás, quando ele ainda era rei, antes dele morrer, aí você vai entender a Bíblia. Porque você vai dizer: ué, mas ele morreu aqui no versículo 13, e aqui no versículo 14 diz que Joás, rei de Israel, desceu a Eliseu. É como se fosse um parêntese, não é, de um relato. Por quê? Aqui já vai mostrar o momento do profeta Eliseu. Eliseu é o sucessor de Elias. Elias, ele vai até Acabe. Depois de Acabe, quem entra? Eliseu. É o homem de Deus que Deus usa no reino norte. Deus nunca ficou sem profeta na terra.
Foi isso que ele disse através de Jeremias, no capítulo 25, que enviou os seus profetas madrugando. De madrugada os profetas saíam proclamando a mensagem de Deus ao povo. E aí a Bíblia vai mostrar agora que Eliseu, o profeta daquele tempo e daquela época, estava doente da sua doença de que morreu. Por que a Bíblia coloca isso? Para mostrar, irmãos, que apesar de sermos o que somos, filhos de Deus, salvos em Cristo, com o nome escrito no livro da Bíblia, congregando na casa de Deus, servindo ao Senhor com alegria, cuidando da nossa família, enfim, se Jesus não vier, todos nós vamos ter essa experiência aqui, de morrer. Eliseu foi um homem que, através dele, Deus fez grandes e preciosos milagres. Não é? Grandes e preciosos milagres Deus fez através de Eliseu. Quando ele recebeu a capa de Elias, ele havia pedido porção dobrada. E se você procurar, Elias fez, houve 7 grandes milagres na vida de Elias. E Eliseu, Deus fez 14 milagres. Deus dobrou o ministério de Eliseu. Só que Eliseu é um homem, Eliseu é uma pessoa. Quando a Bíblia dá testemunho de Elias, lá em Tiago no capítulo 5, de Tiago, ele vai dizer, Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões, para desmistificar aquela ideia, de que o profeta do Antigo Testamento era aquele homem, que não morre, que não adoece. Não. Elias teve depressão, correu de Jezabel, aquela coisa toda, enfim. E agora quem é que está doente? O homem que já fez tanto milagre, está doente, e a Bíblia diz, é uma doença de morte. Ele vai morrer dessa doença. E aí Jeoás vai visitá-lo, desceu, chorou sobre o seu rosto. Viu? Mesmo esses homens fazendo o que era mal, andando nos caminhos de Jeroboão, entende? Havia profeta em Israel. E ele foi buscar Eliseu num momento crítico. Chegou lá, chorou sobre ele, meu pai, carro de Israel, seus cavaleiros. E aí, irmãos, Eliseu, naquele momento, porque esse fato aqui, que está do versículo 14 até o 19, 14 a 19, sucedeu, aonde que sucedeu isso? Isso sucede no versículo 25. Olha o que é a Bíblia. A Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. O que aconteceu aqui, o conselho que Eliseu dá ao rei Jeoás, vai acontecer no versículo 25. Isto é, dentro dos 16 anos de vida, ele ainda teve a oportunidade de vencer os sírios por 3 vezes. Por que razão? Está aqui. Eliseu lhe disse, verso 15, toma um arco e flechas. E ele tomou. E o rei de Israel e disse a ele, põe a tua mão sobre o arco. E pôs a sua mão sobre a mão dele. E Eliseu pôs a sua mão sobre a mão do rei. E disse, abre a janela para o oriente. Ele abriu. E Eliseu disse, atira. E atirou. E ele disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Eliseu está doente. Eliseu vai morrer daquela doença. Mas nem por isso ele deixou de ser profeta de Deus. Ele continuou sendo profeta, profetizando a vitória daquele homem, ainda que nos caminhos de Jeroboão. Mais uma vez a gente volta para aprender o quê? A misericórdia de Deus. E nós vamos destacar isso no verso 23, daqui a pouquinho. Só mais 2 minutinhos eu termino aqui. E aí, irmão, Eliseu falou para ele, toma as flechas, tomou, fere a terra. E aquele rei Jeoás feriu a terra 3 vezes. Tchum, tchum, tchum. Aí o Eliseu falou, mas não é possível. Ficou indignado. Falou, você podia ter ferido a terra, verso 19 aí na tua Bíblia, 5 ou 6 vezes. Aí você feriria os sírios até os consumir. Mas você só feriu 3 vezes. Irmão, o que a gente aprende com isso, irmão? Tem lições aqui. Hein?
é que muitas vezes Deus propõe algo para a nossa vida, para a nossa vitória, mas às vezes, sabe, quer saber? Eu só vou orar 3 vezes. Eu só vou fazer, eu vou andar só até ali. Eu só vou fazer até aqui. Esse rei, ele poderia, como diz o profeta, com aquela flecha na mão, com aquela mensagem profética, eu vou ferir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nome do Senhor. Mas o sujeito pegou aquela flecha, fere a terra. 1, 2, 3. O Eliseu falou, meu Deus do céu. E não é isso que eu faço, irmão. Deus tem uma vitória espetacular para a minha vida. O propósito de Deus é, sei lá, que, sabe, eu faça um esforço de 6 dias, talvez, de oração, 1 semana no jejum, alguma coisa que vai depender, um esforço maior para a vitória ser completa. Mas a minha preguiça espiritual, aí eu faço só 3 dias, só meia horinha, e não sei o quê, e estou esperando coisa grande. Aí Deus ora e fala, misericórdia, com essa oraçãozinha de ponta de nariz, o que é que eu vou te dar? Tu está pedindo um carro, eu vou te dar um carrinho de mão, tá bom. Com essa oração eu vou te dar um carrinho de mão para tu carregar pedra. Está entendendo? Você tem a palavra de Deus sobre a tua vida. O Senhor já derramou a bênção sobre você. Não é? Paulo diz lá em Romanos, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. A gente lê o versículo, mas não pratica para alcançar essa vitória total. Por isso que a nossa vitória é sempre parcial. Está sempre pela metade a minha vitória, a tua vitória, sempre pela metade. Porque em vez da gente, sabe, se arvorar, não, eu tenho uma palavra de Deus, eu vou lutar mais, eu vou correr mais, vamos embora. A gente só vem orar 3 vezes. Eu vou lá, vou orar 3 dias. Se Deus não resolver, tá bom. Seja o que Deus quiser, larga para lá, é assim mesmo. Eu nasci para ser assim. Eu já vi que minha vida não muda. Eu já vi que é assim mesmo. Não é assim que a gente reage? Hein? Mas Deus tem muito mais para te dar do que isso. O problema é que a gente não quer lutar. É como o rei, com a flecha na mão, com a vitória na mão, fere a terra. 1, 2, 3. O Eliseu ficou indignado. Um doente indignado. Ficou indignado. E para você entender isso, vê o verso 25 aí agora. E Jeoás, filho de Joacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que ele tinha tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. E o que diz aí depois de guerra? O feriu? Quantas vezes ele feriu? Quantas vezes ele recuperou a cidade? Por quê? Porque 3 vezes feriu a terra. Se ele tivesse ferido 6, 7, como profeta, sabe? Que às vezes, irmão, vamos terminar com isso aqui, para a gente não falar muito, não, só fala até Jesus voltar. Às vezes, presta atenção, Eliseu falou para ele quantas vezes ele deveria ferir a terra. Leia o texto. Não. Eliseu colocou a flecha, pega a flecha, fere a terra. Aí ele foi 3 vezes. Tchum, tchum, tchum. Deus coloca algo na nossa mão, mas Deus não vai te, sabe? Porque a gente fica pensando o seguinte, eu estou esperando Deus falar, se eu tenho que ir lá. Eu estou esperando Deus falar que é para mim ir lá. Mas não falou que tem uma porta aberta, por que não foi? Não, agora eu estou esperando Deus falar que hora que eu saio de casa. Se é 10 horas, se é meio-dia, se é 2 horas, eu estou esperando, pastor. Misericórdia. Gente preguiçosa. Ora, meu Deus do céu, a flecha está na tua mão, a palavra profética está sobre a tua vida. Vai em nome de Jesus. A gente fica parado esperando, sabe?
Eu só feri 3 vezes. Por que você não falou que era 6? Por que Deus não falou comigo para me ferir 7? Ora, meus irmãos, aí você quer que Deus te dê o anzol, te dê a isca, aí Deus, você fica com o anzol em casa, você não vai nem no rio, nem no mar, em casa. Deus traz um peixe na tua porta, enfia o peixe no anzol, ainda puxa assim, um peixe na porta de casa, aí, milagre, eu nunca vi. Tu está pensando que Deus vai fazer isso por você? Tu vai morrer com o anzol na mão. Tu tem que ir lá, tu tem que lançar, pegar a isca, botar, lançar, esperar, confiar. O peixe vai vir, mas tu tem que fazer a tua parte. O homem está com tudo na mão e não fez nada. Quantas vezes feriu? 3 vezes. E para terminar, Eliseu morreu. Acabou, fechei a Bíblia, Pai do Senhor. Eliseu morreu. Vai sepultar Eliseu. Procura cova aqui, procura ali. Aí quando mexe na terra, tinha um homem lá que morreu lá, do exército lá. Aí quando pega que bota o cadáver de Eliseu ali, ó. O que é que está escrito aí na tua Bíblia aí? O que é que está escrito na tua Bíblia? O quê? O soldado que estava morto fez o quê? Reviveu. O último milagre na vida de Eliseu. Depois de morto. Deus é fiel. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.